Olá, mais uma vez nos encontramos aqui por este canal que tem procurado abençoar a sua vida, que nos assiste, e também pedindo que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas através da palavra de Deus, como temos procurado fazer através desse canal. Um livro na Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, nos diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Olhando para esse texto, nos dias de hoje que estamos vivendo, dia de pandemia, dia de que estamos assim presos dentro de casa, com dificuldade de locomoção, dificuldade em ver as pessoas, estar presencialmente com as pessoas, estamos mais usando as redes sociais. Eu quero pensar, olhando para esse texto, como ser um multiplicador da palavra de Deus. Deus nos está permitindo, através dessa pandemia, as redes sociais da forma que temos feito, como estamos fazendo agora com esse vídeo. Você talvez não me conheça pessoalmente, mas está sendo abençoado através dessa palavra, vinda do Senhor ao seu coração. Então eu quero pensar, olhando para esses 3 versículos de Mateus 28, 18 a 20, como ser um multiplicador da palavra de Deus. Porque o versículo 19 diz: Portanto, ide, fazei discípulos. Ou seja, eu e você precisamos ser um multiplicador da palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos as palavras de Jesus nela contida. Só que talvez ficamos nos questionando como vamos cumprir tudo isso que ele nos ensinou e tem nos ensinado através da sua palavra. Sim, porque foi ele mesmo que deu instruções sobre como multiplicar discípulos, como ensinar, como anunciar a palavra dele. Qual é a nossa missão nesse mundo? Olhando para esse texto. Veja que ele deixou relatado na sua palavra ordem e promessa. E todas elas foram muito claras. E eu quero compartilhar algumas para reforçar isso que eu estou falando. Quero compartilhar primeiramente algumas ordens deixadas por Jesus para mim e para você. O primeiro dele está dentro do texto que lemos. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazei discípulos. Isso é uma ordem para mim e para você. E ordem dada, ela tem que ser cumprida. Ainda, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, novamente ordem. E que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregaria o arrependimento. Uma ordem para mim e para você. Então Jesus lhe disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, 21. Também eu vos envio. Novamente, uma ordem.
Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Então veja, em alguns livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, os 4 evangelhos e o livro de Atos, eu mostrei ordens dadas por Jesus, muito clara, muito expressa para mim e para você. Aí talvez você me fale que estará ouvindo essa mensagem. Ah, mas é uma ordem muito difícil de ser cumprida. Eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo teológico, eu não consigo fazer isso. Mas olha, dentro dessas ordens dadas por Jesus, na continuação desses mesmos textos, também deixou uma promessa para mim e para você. Ele vai dizer: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Mateus 28, parte final do versículo diz: e eu estou convosco. Ou seja, ele deu uma ordem em Mateus 28, 19, mas logo em seguida, em Mateus 28, 20, ele nos promete que estaria conosco. E estes sinais vos acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Outra promessa. Ele, em Marcos 16, 15, ele fala para a gente ir pregar o evangelho. A gente fala, mas está difícil, eu não consigo. Mas aí ele fala, em meu nome expulsarão demônios. Um outro texto, envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24, 49. Envio-vos a promessa e até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, uma promessa. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Ou seja, recebei. Ele nos dá o Espírito Santo. E lá em Atos 1, versículo 8, ele começa dizendo: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Percebe? Em todas as palavras de Jesus havia uma ordem, mas havia uma promessa. E elas foram cumpridas. E estão sendo cumpridas. Então, hoje, eu e você precisamos levar o Evangelho até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Por isso que somente através da ação direta do Espírito Santo em nossa vida é que vamos cumprir esses ensinos. Então, primeiramente, eu tenho que ter entregado minha vida a Jesus. Eu tenho que ter me arrependido dos meus pecados. Eu tenho que ter confessado a Ele os meus pecados. E Ele me recebe como seu filho. E a partir daí, o Espírito Santo faz morada em mim. E através do Espírito Santo, essas promessas se cumprem. Eu quero compartilhar algumas atitudes, minha e sua, que precisamos para multiplicar essa palavra que Jesus nos deixou como ordem. Primeiramente, eu preciso ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Como assim? Como ter uma vida controlada pelo Espírito Santo? Eu preciso praticar, obedecer aos ensinos deixados na palavra de Deus. Tudo que está registrado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são palavras ditas, escritas para mim e para você. Então, como que eu e você teremos uma vida controlada pelo Espírito Santo? Praticando, obedecendo essa palavra, porque está registrado na Bíblia.
A partir do momento que eu me arrependo, confesso meus pecados, entrego minha vida a Cristo, eu não sou dono mais de mim. Aliás, eu nunca fui. Minha vida sempre pertenceu a Ele. A sua também deve ser assim. Então a minha vida e a sua precisa ser controlada pelo Espírito Santo. É Ele que quer, que deseja fazer morada na nossa vida. Então, se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, a nossa vida é controlada por Ele. Mas ainda, eu tendo o Espírito Santo em minha vida, eu preciso ter um espírito de serviço ao Senhor. Ter um espírito de serviço ao Senhor é fazer a vontade dEle. É tudo que eu fizer, eu faça, e você também, pelo Senhor. Nas simples conversas com os amigos, no lazer, na educação dos nossos filhos, na nossa vida profissional, tudo isso precisa ser uma vida de espírito de serviço ao Senhor. Tudo que eu fizer, eu preciso fazer, lembrando que eu estou fazendo como testemunha do Senhor. Lembra do texto de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E aí ele cita os lugares: Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Ou seja, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, eu preciso ter um espírito de serviço ao Senhor. Eu preciso também ter uma vida envolvida com a obra missionária. Vida envolvida com a obra missionária é aquela que mesmo no meu dia a dia eu anuncio a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas têm em mente assim: eu sou missionário, mas eu não posso deixar meu emprego, eu não posso deixar minha família, eu não posso sair daqui, eu não sei falar um outro idioma, como é que eu vou sair do Brasil? Mas ser missionário é quando eu obedeço a Deus. Querem ver? Missionário é aquele que tem uma mente pelo qual Deus pensa, tem um coração pelo qual Deus ama, tem uma mão pela qual Deus trabalha, tem uma voz pela qual Deus fala. Então, missionário não é só aquele que sai, que deixa tudo para ir para o campo. Existe aqueles, sim, que têm um chamado específico. Deus chama alguns para fazer isso, deixar sua profissão, deixar sua residência e ir para outro lugar fazer a obra de Deus. E Deus vai capacitar através daquelas promessas que eu mostrei nos textos. Mas você e eu, mesmo no nosso dia a dia, o que eu faço através dessa mensagem gravada que chega até você é um trabalho missionário. Porque eu estou falando da palavra de Deus e você está ouvindo. E quando você compartilha esse vídeo a outra pessoa, você também está sendo um missionário. Sabe por quê? Como que eu e você podemos ser missionários? Olha o que um texto diz: um coração sem Cristo é um campo missionário. E cada coração com Cristo é um missionário. Quem falou isso foi um pastor americano, missionário, chamado David Livingstone. David ou David Livingstone. Ele disse: um coração sem Cristo é um campo missionário. E cada coração com Cristo é um missionário. Ou seja, você já tem Jesus em seu coração? Você já fez a sua confissão, o seu arrependimento de pecado? Já entregou sua vida aos cuidados de Jesus? Então você é um coração com Cristo. Você conhece alguém que ainda não tomou essas atitudes de arrependimento? Alguém que ainda vive sobre os domínios deste mundo? Então essa pessoa é um coração sem Cristo. Então você e eu
temos essa obrigação, essa ordem dada por Jesus. Quando deixamos o Espírito Santo dirigir a nossa vida e somos obedientes a Deus, estamos cumprindo com a nossa missão de testemunhar e anunciar a palavra de Deus até os confins da terra, como eu falei lá de Atos 1:8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A minha pergunta que eu quero deixar para você refletir: qual tem sido a sua participação na obra deixada por Jesus? Você tem procurado ter uma vida de oração e obediência a Deus através da palavra dele? Você tem contribuído, seja financeiro ou de alguma outra forma, você tem ajudado ao seu próximo? Qual a sua disposição em ir a algum lugar para falar de Jesus para alguém? Eu quero deixar essas perguntas. Você tem sido um multiplicador? Lembrando que missões nasceu no coração de Deus. Deus, no seu propósito para a humanidade, sempre pensou em missões, em multiplicar a palavra dele. E o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Isso está registrado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12, de 1-3. Ou seja, lá atrás, no início de tudo, Deus já tinha o propósito missionário de proclamar, de multiplicar a sua palavra, quando ele manda Abraão sair da terra dele e ir para um lugar que ele mandaria. E que Deus se compadeça de nós e nos abençoa e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. Salmo 67, de 1-2. E Atos 1:8 completa esse desejo de Deus de uma vida multiplicadora. Portanto, se você é a imagem e semelhança de Deus, você não pode deixar de fazer, de viver, de proclamar as boas novas da salvação às pessoas, ajudando-as a sair da vida de pecado, livrando-as da morte eterna, porque é isso que a Bíblia fala. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala sobre o inferno. É um local de dor, de ranger de dente, de fogo que consome. Então, eu e você temos essa responsabilidade, através dessa ordem dada por Jesus, de multiplicar. Eu preciso proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Isso está registrado em 1 Pedro 2:9. Proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então, como ser um multiplicador da palavra de Deus? Tendo uma vida controlada pelo Espírito Santo. Tendo uma vida que o Espírito seja de serviço ao Senhor. Tendo uma vida envolvida com a obra missionária. Agora está nas suas mãos. Se você já tomou a decisão ao lado de Cristo, se você já vive essa esperança em Cristo Jesus, você precisa ser um multiplicador. A campanha missionária da Junta de Missões Nacionais deste ano é Jesus Cristo, a única esperança. Ele é a única esperança.
E é responsabilidade minha e sua de proclamar esta esperança ao próximo, multiplicando ela. E se você ainda não tem Jesus no coração, através dessa mensagem, você está recebendo como uma oportunidade de uma mudança, de uma transformação de vida. Faça isso hoje mesmo. Ao ouvir essa mensagem, tome uma decisão de andar ao lado de Cristo. Entregue sua vida a Ele, aos cuidados dele. Onde você estiver, procure uma igreja evangélica que ensine a Bíblia e tome essa decisão. Ou, através das redes sociais, entre em contato comigo. Eu terei o prazer, a alegria de ajudar você a seguir estes passos também. E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue sendo um multiplicador da palavra de Deus.